Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Hoje um assunto muito pertinente, na verdade. Nós estamos no capítulo 3, Mishnah 13, da Ética do Sinai, né? Os ensinamentos dos sábios do Talmud, né? Com relação ao tratado do Pirkei Avot, que está lá no Talmud, do senhor Irving Bunim. Esse é um trabalho, um estudo que a gente lê, interpreta, o que foi interpretado aqui, comentado, mas não existem discussões. O senhor Irving Bunim traz a máxima do grande sábio e comenta sobre o assunto. E hoje realmente é muito pertinente. Por esse motivo, eu já vou dizendo a data, né, que nós estamos, ou melhor, eu vou dizer o ano. Estou servindo uma aguinha aqui. Nós estamos em 2025. 5.785 do calendário judaico, né? Porque ainda não chegamos lá em Tishrei. Nós estamos em 2025. E é importante dizer o ano, não vou dizer o dia, o mês, mas o ano nesse momento para nós, quando falarmos que nós estamos trazendo para os dias de hoje, você tem a noção de que dias de hoje são esses. Vamos fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakon yah bedvaro. Então sejam todos muito bem-vindos aos caminhos, nos caminhos da Torá. Sharon, eu sou a Sharon. Capítulo 3, Mishnah 13, da Ética do Sinai. Vamos ler a máxima do sábio. Ele, Haniná Bendossa, lembram que quando está assim entre parênteses, ou ele, fulano, ele, Beltrano, significa aquele, a gente sempre vem falando aquele que veio antes e assim por diante. Como, por exemplo, nós já estávamos falando na Mishnah 11, para vocês entenderem, na Mishnah 12, sobre o Rabino Haniná Bendossa. Então ele dizia: todo aquele que agrada ao espírito de seus semelhantes, agrada ao espírito do onipresente. E todo aquele que não agrada ao espírito de seus semelhantes, desagrada ao espírito do onipresente. Aqui nós vamos lembrar, se você vem acompanhando o canal, os vídeos, nós vamos lembrar que a Torá, nesse trabalho mesmo aqui do Pirkei Avot, a Torá ela se alicerça, né, em algumas coisas. E uma delas que foi dita por Hillel, que é muito importante, o que é toda a Torá? É você fazer para o semelhante aquilo que você gostaria que fizessem para você, ou não fazer para o semelhante aquilo que você não gostaria que fizessem para você. E esta é toda a Torá e o resto é história. Ele diz isso. Então, nós vamos entender que quando nós agradamos um semelhante, nós agradamos Hashem. E quando nós os desagradamos, nós desagradamos Hashem. Por que nós dizemos isso? Quando nós fazemos o bem, quando nós falamos de não fazer Lashon Hará, quando nós depreciamos ou prejudicamos alguém e tudo mais, vamos imaginar de uma maneira, uma analogia aqui, quando você ofende, prejudica, machuca, desagrada alguém que você conhece, um amigo, você desagrada o pai e a mãe dessa pessoa. Por quê? Porque o pai e a mãe dessa pessoa amam essa pessoa e não querem que ela seja desagradada. Então vamos imaginar como um pai e mãe Hashem nesse momento. Então o senhor Irving Bunim começa dessa maneira. Eu sim sempre vou errar o nome dele, eu peço perdão de abençoada memória, senhor Irving Bunim, porque é com Nim e não é com Mim, e eu erro sempre. Esta Mishnah pareceria estar igualando a opinião popular com a aprovação do céu, né? Parece, né? Até fiz a analogia aqui. Contudo, quando consideramos o número de malvados e tiramos que foram idolatrados pelas massas, malvados e tiranos que foram idolatrados pelas massas, este ingênuo ponto de vista se torna insustentável. Consequentemente, devemos examinar mais cuidadosamente a relação exata desse nosso texto. Seu significado literal é: todo aquele com quem o espírito das pessoas está em paz, o espírito das pessoas está em paz,
O que o Rabi Hanina ben Dossa tem em mente não é uma personalidade e uma carreira que gerem a adulação histérica das massas. A adulação histérica das massas. O que é que nós estamos vendo? Por isso eu disse o ano de 2025 das massas, mas uma forma de vida que contribua para a paz e tranquilidade da humanidade. Há muitas pessoas cujo o efeito sobre seus semelhantes é o ultraje, a provocação do ressentimento, a geração de conflitos e o fomento da discórdia. Com pessoas assim, o Todo-Poderoso fica bastante descontente. Eu quero aproveitar aqui para que eu lembrei agora de dedicar este vídeo à paz mundial. Não vamos pegar esse nem aquele. Sabemos, já estamos bem carequinhas de saber que o certo aqui, o errado com relação a muitas coisas que estão acontecendo até hoje, 2025. Então eu quero dedicar este vídeo à paz mundial e à paz dentro dos lares das pessoas. Shalom Bait. Então, quando nós vemos ele falando aqui, deixa eu procurar a frase aqui. O que o Rabi Hanina ben Dossa tem em mente não é uma personalidade e uma carreira, né? Por isso que ele diz aqui, o que isso quer dizer literalmente? Todo aquele com quem o espírito das pessoas está em paz. Quando você está em paz, esse espírito aqui não é aquele que não muda, mas a sua alma, tá? Nesse sentido, quando o seu convívio, essa parte mais sensível de você estar em paz com as pessoas. Então ele não quis dizer, ele não tinha em mente uma personalidade e uma carreira que gerem a adulação histérica das massas, mas uma forma de vida que contribua para a paz e tranquilidade da humanidade. Essa forma de vida, ela deve começar conosco mesmos, uma forma de vida que busque a paz, que traga a paz, que seja uma paz. Ela está em você, ela está no seu lar, que você seja esta pessoa dentro do seu lar e assim dentro da nação, dentro do convívio com as outras pessoas. Quando nós falamos de comunidade, quando nós falamos de sociedade, logo vem a nação. Porque nós sabemos que todas as nossas atitudes, as nossas ações, elas repercutem, né? Elas estão ali no pequenininho, naquele lugar intrínseco, ali naquele lugar concentrado, eu quero dizer, de nós mesmos, e elas vão abrindo isso, né? Para o nosso lar, para os nossos relacionamentos e para a nação. Vamos explicitar o termo, agora ele vai explicar, espírito de seus semelhantes. No beneplácito dos pares de uma pessoa, o que conta é a aprovação de seus componentes mais nobres. O homem com quem o espírito de seus semelhantes se deleita, porque ele satisfaz suas necessidades espirituais, recebe o reconhecimento de seus sentimentos mais elevados e compraz também ao eterno. Veja que é muito sublime aqui. Né? Não há um ego procurando este reconhecimento das massas, esse reconhecimento do outro, mas aqui é de Hashem mesmo. Observemos outro ponto de máximo interesse nesta Mishnah, a qual implica que existem somente duas alternativas possíveis no desenvolvimento de relações entre alguém e os demais seres humanos. Olha só, ele diz que são duas alternativas, porque a Mishnah fala em agradar e desagradar. São essas duas alternativas. Ou ele tem a aprovação ou a desaprovação da sociedade. A pessoa ou avança ou retarda os valores sociais e morais de seus semelhantes. Não há neutralidade. Você não pode esperar ser simplesmente ignorado. Ai, agora me deu até uma dor aqui. Vou tomar uma água. Olhem bem. Pensem comigo. Aqui tem 2 pontos, tá? Que existem essas duas alternativas entre alguém e os demais seres humanos. 2 pontos. Ou
ele tem a aprovação ou a desaprovação da sociedade. Entrem aqui, toda vez que eu for falar isso, nós como Bnei Noach, como Bnei Noach, como judeus, como coisa nenhuma, sempre pense que começa nesse núcleo eu, nesse núcleo nós aqui, nesse núcleo do que nós somos, do que nós queremos ser, do que nós demonstramos ser. Então, depois é que vai para o âmbito da família e vai abrangendo. Então, veja bem que a pessoa, olha, eu estou puxando aqui porque, uau, a pessoa ou avança ou retarda os valores sociais e morais, desculpe, de seus semelhantes. Retarda ou avança. Quando a nossa influência no outro, ela é grande, dentro de uma família ela é grande e assim, né, respingando até chegar na sociedade mesmo e na nação. Quando nós temos essa influência e ela não é uma influência boa, nós podemos retardar, mas nós também podemos avançar a moralidade desse lugar, dessa pessoa, ajudar. E os valores também. Eu vou lembrar aqui de uma frase que eu creio que eu já disse em outras oportunidades. E elas são muito utilizadas aí no mundo midiático. Que sabe aquelas pessoas que nos adoecem? Pois é. Sabe aquelas pessoas que nos curam? Pois é. Então, por um lado, nós não podemos ficar pensando que todo mundo é tóxico e só eu que sou alecrim cheiroso. Mas nós temos influências das pessoas às quais nós convivemos, as coisas que nós fazemos, o que nós assistimos, nós consumimos e nós fazemos a mesma coisa com o outro. Então, sim, pessoas podem nos adoecer, sim, pessoas podem nos curar. E qual é o objetivo que nós temos? Trazer essa paz, esse espírito de paz com o semelhante em todos os âmbitos, no âmbito particular da nossa vida, no âmbito social da nossa vida, para isso repercutir na nação. Nós vemos líderes influenciando massas e as massas se deixando influenciar. Então, quando ele diz ali no começo, malvados e tiranos que foram idolatrados pelas massas, você veja que ele usou o termo idolatrados. Nós sabemos que a idolatria é um pecado muito importante, é um pecado muito que desvirtua o processo, tanto o processo da nossa fé judaica, quanto o processo do crescimento e da busca pela paz, né? Nós temos um único Deus e nós não temos que idolatrar nem outros deuses e nem pessoas. Porque às vezes essa influência que a gente permite, não é? Que a gente permite que aconteça conosco, essa influência acaba virando uma idolatria. Você acaba idolatrando aquele líder religioso, aquele líder político, você acaba idolatrando e ficando cego, né? Ficando completamente cego para as coisas que estão acontecendo, tudo que aquela pessoa faz, ou que aquele que você pensa que é um Deus ali que está te dando as coisas e não é o Deus, o verdadeiro, você acaba idolatrando, você acaba seguindo, ficando cego e achando que aquele ali é o certo. Fica com Da'at, aquela esfirá, né, que está no meio da árvore da vida, um pouquinho acima, você fica sem ela, você simplesmente fica sem discernimento. Então, nós precisamos entender essas coisas, que tudo começa conosco mesmo. Então, sim, não sejamos nós aquelas pessoas que adoecem o outro, né? Sejamos aquela que ajuda as pessoas a se curarem, porque o coletivo é um reflexo do singular, o coletivo é um reflexo da nossa vida particular, não é? Bom, se uma pessoa é criativa e socialmente responsável, olha que legal, cada um dos seus atos e expressões e sua própria presença causam uma impressão favorável e saudável sobre aqueles que o rodeiam. Por outro lado, mesmo se uma pessoa só busca que a deixem sozinha
e se retira para levar uma vida isolada, as consequências ulteriores não serão insignificantes, mas sim francamente negativas, pois prejudica a causa das boas relações humanas, baseadas na preocupação mútua e interdependência. Então, aqui por um lado, olha só, ele fala, aquelas pessoas que têm aqueles atos e expressões e são criativas, socialmente responsáveis, a própria presença já dá aquela impressão favorável e saudável, mas aquelas que se retiram, que não querem nem saber, elas pensam, não, mas eu não estou me metendo, ou não sou responsável por isso, ou aquilo socialmente que está acontecendo, não diz respeito a mim. A pessoa tem a tendência de achar que não faz diferença. Ah, você pode fazer por mim, ou eu fico aqui na minha, quem não ajuda não atrapalha. Quando você se omite para determinados assuntos sociais e tudo mais, ou até dentro de uma família, quando você se omite na educação de um filho, deixa tudo em cima do outro, geralmente da mulher, quando você faz isso e pensa que isso não está acontecendo nada, coletivamente isso é muito prejudicial, muito prejudicial. E este coletivo é dentro de casa, é no entorno, é na sociedade, porque nós somos seres interdependentes, nós dependemos do outro de alguma maneira. Quando nós nascemos, nós dependemos completamente daquela pessoa que nos pega para o primeiro, que geralmente é a mãe. Nós necessitamos da compaixão de um ser humano adulto, porque nós não sabemos nada, não fazemos nada, não falamos, não caminhamos, coisa nenhuma, nem nos alimentamos sozinhos, né? Como os animais, por exemplo. Quando nós vamos crescendo, nós nos tornamos responsáveis uns pelos outros, né? O problema de um deve ser o problema de todos. Claro que isso tem limite, mas vamos entender isso no bojo, né? Então nós vamos ver que, baseada na preocupação mútua e interdependência, é isso que nós temos que viver. É assim que são as boas relações humanas. Então não pense que você dizendo assim, eu não tenho nada que ver com isso, e é um assunto em comum com as pessoas e tudo, mas não pense que você dizer que não tem nada a ver com isso te tira do mérito negativo do que você vai colher um dia, seja agora ou no mundo vindouro. Nós somos interdependentes, nós precisamos sentir, pode ser num grau muito menor, é claro, do que a pessoa que está sofrendo, mas nós precisamos sentir o sofrimento das pessoas, nós precisamos ter empatia. Esta empatia não é se colocar no lugar, se fosse eu, não, é mais do que isso, é sentir o que ela está sentindo, é realmente se colocar como se você estivesse sentindo, não se você fosse ela. Bom, a nossa Mishnah também pode ser interpretada numa relação mais estreita com o processo de arrependimento, de teshuvah. A Torá nos diz que em Yom Kippur o homem pode obter o perdão pelos pecados cometidos contra o Todo-Poderoso, se experimentar um arrependimento sincero, né? Não adianta você chegar lá no Yom Kippur, pedir perdão a Deus, a Hashem, tudo que você fez naquele ano, mas isso não ser sincero. Isso ser porque estamos na data do Yom Kippur, está a hora de pedir perdão e eu estou com um pouco de medinho. Não, é sincero, né? A teshuvá deve ser sincera, para que ela faça bem para você, para o entorno, para a nação e para que nós realmente recebamos o perdão de Hashem, não é? Contudo, o Yom Kippur não nos traz expiação pelos pecados cometidos contra os nossos semelhantes, a menos que lhe dermos as reparações devidas. Aqui nós já falamos muitas vezes e eu já escutei e repetidas vezes, por sinal, como que as pessoas elas cobram a gente de algumas coisas. Eu vou dar um pause aqui. Eu dei um pause porque nós estamos sempre lidando com alguma coisa de construção e tentando conviver em sociedade. É assim que é, né? É assim que acontece. Então aqui, quando nós pedimos perdão lá em Yom Kippur, nós pedimos perdão para o semelhante também, não é mesmo? Pedimos para o semelhante, pedimos para Hashem. Com relação ao semelhante, se nós tivermos a oportunidade, nós temos que pedir pessoalmente para o semelhante, né? Se ele for falecido, vai ter uma maneira.
mas nós vamos pedir perdão para esse semelhante. Mas isso não significa, né, esse pedido de perdão é uma expiação, né? Nós vamos sofrer a expiação, porque o pecado houve. Então, quando ele fala aqui quanto ao semelhante, ele vai dizer, a menos que lhes dermos as reparações devidas. Nós sabemos que dentro do Talmud, né, muito versado e voltado para as leis monetárias, aqui quando nós podemos entender quando você fez alguma coisa para alguém, monetariamente falando, ou vamos então falar daquelas coisas de divisa, né? A vaca pulou pro terreno do outro, ou você, enfim, ou ela destruiu alguma cerca. Nós sabemos aqui que este pedido de desculpas, aqui é mais de desculpa e perdão, ele precisa ser indenizado. Não basta sua vaca destruir a cerca do vizinho, uma vez, duas vezes, três vezes, ficar destruindo a cerca do vizinho e você chegar para o vizinho e dizer, ai, me perdoe, eu pedi perdão para você, pedi perdão para Hashem, pedi inclusive lá em Yom Kippur, então está tudo bem. Não, você precisa ressarcir, arrumar essa cerca, pagar pelo prejuízo que a sua vaca causou. Então, tudo aquilo que nós conseguimos num âmbito que não é material, no âmbito que é emocional, no âmbito que é de relacionamentos, e nós prejudicamos alguém, isto pode ser em Lachonará, como depreciar, prejudicar e deixar aquela poeira que estraga mesmo, que deturpa, não, que acaba com o nome da pessoa. Tudo isso aqui que nós fazemos, não basta nós pedirmos perdão, nós temos que ressarcir. Então, nesse âmbito de falar e tudo mais, nós precisamos nos sentir responsáveis, entender que é assim que funciona. Não basta pedir desculpas, nós precisamos fazer tchuvá. E quando nós fazemos tchuvá, esse arrependimento que é sincero com relação a Hashem, com relação ao semelhante, esse arrependimento, ele precisa fazer uma coisinha que é uma mágica dentro de nós, que é mudar isso. De nada adianta também você pedir perdão para o semelhante, ressarcir o prejuízo, ou pedir aquele perdão e talvez não conseguir ressarcir um prejuízo porque ele foi de Lachonará, porque ele não chegou na parte física, material, mas acabou com a pessoa, prejudicou, deixou até ela depressiva. Tudo isso aqui que nós fazemos, esse pedido também para Hashem, nós precisamos mudar o resultado de nós mesmos nesse momento. Nós precisamos mudar. De nada adianta pedir perdão agora, espiar lá, sofrer alguma coisa por conta disso e novamente você repetir aquilo, não é? Nós precisamos nos corrigir, né? Nos corrigir. O tikkun é uma correção, né? É mais do que consertar. Porque eu quebro este copo aqui, colo ele, fica todo remendado, horroroso, mas eu consertei, mais ou menos. Não, eu preciso corrigir este racha, esta rachadura, isso aqui. E em nós é difícil no copo, imagine nós, corrigir isso. Então, para corrigir um copo quebrado, não basta consertá-lo, nós precisamos levar ele lá para derreter este vidro e fazê-lo novamente. Então não pense que é só um pedidinho de desculpa que está tudo bem. Você causa com todo respeito, você causa um inferno dentro de casa, acha que pede perdão e está tudo bem, não é? Você causa um problema enorme na sociedade e acha que pede perdão e está tudo bem. Pronto, amanhã já estou fazendo de novo. Não é assim. Estou escutando os barulhos, é assim que acontece. Bom, aí ele estava falando das reparações devidas. Se prejudicamos financeiramente o indivíduo, devemos restituir-lhe o dinheiro em questão. Se o pusermos em uma situação embaraçosa, devemos pedir seu perdão. O que o Rabi Haniná quer nos ensinar, então, é que se você chegar à sinagoga no Yom Kippur, ele vai puxar lá, né, para os judeus, você pensa na sinagoga Bnei Noach, se você tem a oportunidade de participar de alguma, pode pensar também na sua comunidade. Então, quando chega à sinagoga no Yom Kippur, estando em paz com os seus semelhantes e sabendo que eles ficaram satisfeitos e contentes com você, então você pode esperar o perdão do Todo-Poderoso. Entenderam o que é esse negócio da paz
com o semelhante. Esse espírito de paz aqui, como diz lá na Mishnah, aquele que agrada ao espírito de seu semelhante agrada ao espírito do onipresente. Então aqui ele diz que agradou. Você chega lá na sinagoga, você agradou com o seu pedido, né? As pessoas estão contentes com você, então você com certeza terá o perdão do Todo-Poderoso. Se isso for genuíno da sua parte, sincero, da nossa parte. Não, mas se não tiver saudado suas contas, e isso aqui está entre aspas, porque saudado suas contas é aquela, não é só a expiação, mas é o ressarcimento daquilo. Ele está falando aqui em coisas financeiras. Nem tiver feito as pazes com os seus semelhantes, então agora não é financeira. E a experiência do Yom Kippur não poderá ser proveitosa para você. Nós fazemos um jejum de 25 horas. É um jejum que não é uma obrigação Bnei Noach, mas nós sabemos que muitos fazem as 25 horas de jejum completo, sem água, sem comida. Você toma um banho antes de começar o jejum, depois não toma banho, não passa creminho, não passa olhinho, não escova os dentes, nem nada disso. Então existe aqui um sacrifício muito grande de fazer coisas que são muito básicas do nosso dia a dia, né? Básicas e necessárias, como comer, como beber água. Imagina eu sem beber água 25 horas, é bem difícil. Bebendo água, beber água, comer, passar um hidratante, se lavar e tudo mais. Veja como isso é tão básico e tão necessário para nós. Você passa toda essa sofrência, mas, como ele diz ali, se não tiver saudado suas contas, nem tiver feito as pazes com os seus semelhantes, não será proveitoso o Yom Kippur. Então pensem bem. Olha a sofrência, o sacrifício, a demonstração para Deus. Sim, eu posso ficar um dia inteiro sem comer. Sim, eu posso. Pelo seu perdão, eu posso. Eu posso me sacrificar as coisas que são mais mundanas, como um creminho. Sacrificar as coisas que servem unicamente para o físico. Em nome do quê? Em nome do pedido de perdão ao Senhor. E aí você simplesmente não faz as pazes e não, com as pessoas, e também não ressarce, não salda as suas contas. Imagina só como é que vai ser esse Yom Kippur. Proveitoso? Será? Nós vamos ver depois do Yom Kippur o que acontece na vida da pessoa. A primeira parte da nossa Mishnah também se encontra no Talmud de Yerushalayim. O Yerushalmi é o de Jerusalém, mas com uma diferença notável de ordem. Lá está escrito: se a vontade do Todo-Poderoso estiver satisfeita com o homem, se a vontade do Todo-Poderoso, que não é a nossa vontade, tem a vontade do tipo da vontade dele, tá? Estiver satisfeita com o homem, então o espírito das pessoas estará satisfeito com ele. Então, se a gente agradou a Hashem, imagina o que foi feito com relação às pessoas, porque nós começamos pelo semelhante e para chegar a Deus. Então, se nós chegamos a Deus no perdão a Deus genuíno, sincero, e nós somos perdoados, com certeza nós ganhamos também o agrado das pessoas, dos semelhantes, não é que já foi feito este serviço. Bom, acaso esta diferença na ordem indica um significado diferente? Aqui é uma pergunta. Então, a ordem das coisas, né? Se nós agradamos a Hashem, se Hashem nos perdoou, provavelmente agradamos as pessoas. Mas se a ordem for diferente, não é? Se acaso esta diferença na ordem indica um significado diferente, ele vai responder. Uma história talmúdica pode apontar a solução. Urav Una e Urav Rizda, dois amoraitas proeminentes, estavam sentados quando outro grande estudioso de nome Genivá chegou. Tá? Então vamos pensar. Urav Una e Urav Rizda estavam sentados, dois amoraitas proeminentes estavam sentados um com o outro, né? Quando outro estudioso grandioso chegou, que era Genivá. Apesar de ser um homem de inquestionável conhecimento
Genivá era bastante briguento e inclinado à discussão. Quando ele se aproximou, um disse para o outro: vamos nos levantar em respeito a ele, porque é um homem de erudição. Seu companheiro discordou. O quê? Levantar diante de alguém briguento? Enquanto falavam, Genivá chegou até eles. O que estavam discutindo? Ele perguntou. Eles responderam simplesmente sobre Ruhot, sobre ventos. Aqui Ruhot é ventos, é o plural, Deruah no sentido de vento. Eles mudaram rapidamente o assunto. Talvez possamos interpretar essa palavra Ruhot com relação à nossa Mishnah. Esse é o texto invertido no Talmud de Jerusalém. O nosso texto fala de Ruach Akamon, o Espírito do Onipresente, Deus, e Ruach Haberiot, o Espírito das pessoas. A questão pendente entre o Rav Huna e o Rav Hizda pode ser precisamente a diferença de ênfase entre o nosso ensinamento e o Talmud de Jerusalém. De acordo com a nossa Mishnah, começamos com a opinião que a sociedade tem de uma pessoa. Olha só, que a sociedade tem de uma pessoa e daí inferimos a consideração que o céu tem pela mesma. Este ensinamento estaria de acordo com o ponto de vista do sábio que sustenta a tese de que Genivá não merecia tal honra, posto que não era amado pelas pessoas. Então ele não tinha que ter aquela honra porque ele era briguento, ele não era amado pelas pessoas. Devemos deduzir que também era desaprovado pelo céu. Então olha só, já que ele não era bem-vindo ali, ele não era muito agradável, então nós podemos deduzir que ele também era desaprovado por Deus. Vamos ver isso. Contudo, conforme o Talmud de Yerushalayim, se a piedade e a erudição de um homem obtiverem a aprovação de Deus, e aqui a gente entende que tinha, não é mesmo? Ele era um grande erudito, a sociedade deve admirá-lo também, sem perguntas, dúvidas nem reservas. Os homens devem opinar sobre seus semelhantes com base na qualidade de sua relação com Deus. Portanto, Genivá deveria ter sido honrado. Eu achei magnífico isso aqui, porque é o seguinte, as pessoas, né, Maimônides estuda isso, sobre Deote, sobre os temperamentos. A pessoa pode ser uma pessoa mais briguenta, uma pessoa menos briguenta, uma pessoa que fala mais, uma pessoa que fala menos, uma pessoa mais espontânea, uma mais introspectiva, uma mais extrovertida. As pessoas são diferentes na sua personalidade, né? A nossa semelhança com Hashem não diz respeito à nossa personalidade. Nós somos diferentes entre nós. Então, se uma pessoa é muito briguenta, mas é uma erudita, a sua conexão com Deus é conhecida de todos. Sabemos que ele tem, que com certeza Hashem tem bons olhos para essa pessoa. Quem somos nós de achar que ela não é honrada? Então se levanta, recebe, né, aquela pessoa e ponto final. Então aqui nós vemos a diferença. Primeiro agradamos a Hashem para agradar e depois temos o agrado das pessoas. Primeiro agradamos as pessoas para ter o agrado de Hashem. Aqui a recíproca, ela é verdadeira, mas quando nós falamos da desaprovação, também, como ele diz no começo, aprovação e desaprovação, duas únicas alternativas. Então, quando nós desaprovamos alguém por uma característica temperamental dela, esquecendo que ela tem o agrado dos olhos de Hashem, que ela tem conexão, enfim, nós não estamos fazendo o certo, nós estamos fazendo o errado, nós devemos honrar esta pessoa. Eu achei isso muito interessante. Nos dias de hoje, como eu falei, é 2025, nós estamos com isso muito deturpado realmente, muito invertido. Nós vemos pessoas fazendo banquetes, porque nós temos a mídia nas nossas mãos, nós temos uma mídia mentirosa, uma não mentirosa, temos todo tipo.
Nós vemos pessoas fazendo banquetes, às vezes são banquetes políticos. Nós vemos pessoas honrando, às vezes aquelas que a gente chama de celebridades, como cantores, como atores, como ativistas de uma ideologia a qual nós nem compreendemos ou que nós sabemos que não faz tão bem assim para o universo das coisas. Então, às vezes nós honramos essa pessoa, nos levantamos para ela, participamos de banquetes e esquecemos daquela pessoa que por ela estar do lado contrário ou por ela estar caminhando numa estrada mais solitária, nós achamos que essa não vale a nossa honra, esta não está no nosso clubinho, esta não aceita essas ideologias malucas que tem por aí, enfim, então nós estamos fazendo o que aqui? Agindo como se nós estivéssemos deduzindo que porque nós achamos que essa pessoa não merece a nossa honraria, seja lá o que for, que eu acho que, sei lá, que de repente ninguém merece, Deus também não... deduzimos que ela é desaprovada por Hashem. Nós estamos certos ou errados aqui? É bem óbvio que nós estamos errados aqui. Nós precisamos parar, na verdade. Não é um pause, é dar um stop total nessa nossa tendência que só está aumentando, de fecharmos os olhos para as coisas malucas que estão acontecendo, de usarmos viseira que nem cavalo de corrida, não é? Olhando unicamente, e aqui não é para frente, olhando unicamente para aquela massa de manobra, para aquelas pessoas que estão idolatrando ídolos, como eu disse, atores, cantores, políticos. E deduzindo que se nós estamos sendo agradados, se nós estamos agradando, por certo eles estão certos e Deus os aprova. E o contrário também vale. Se nós desaprovamos a minoria, então Deus a desaprova também. Nós vamos precisar sentar, beber uma água e colocar o discernimento para trabalhar. Colocar o cérebro para trabalhar. Colocar a nossa mente no cérebro, porque parece que a mente está num lugar, o cérebro está em outras, as atitudes estão em outras. Quando nós falamos em pensamento, fala e ação, também diz respeito à nossa mente que tem que estar saudável. Então, quando nós trabalhamos a saúde do corpo, a saúde da mente, não é? Espiritual, emocional, como a gente fala, quando nós trabalhamos isso, é para que nós nos firmemos numa reta, numa conduta reta, de ética. Que nós sejamos para o semelhante como nós queremos que ele seja conosco, para que Deus olhe para nós. Mas, porém, se for uma grande pessoa de conexão com Hashem, quem somos nós? Quem somos nós para fazer o contrário? Último pedacinho do parágrafo. Na verdade, é nossa obrigação. Aqui ele vai dizer como judeus, nós não vamos usar essa palavra, nós vamos usar a palavra Bnei Noach, ou cidadãos ou pessoas do mundo mesmo. Na verdade, é nossa obrigação como Bnei Noach, ou como judeus, nos comportarmos de maneira que satisfaça a Deus e ao homem. Entenderam? Nós precisamos das duas coisas. Trato semelhante como ele merece. Quando você imagina que ele poderia ser você, então você pensa que é meritório, é merecedor, trato semelhante como você gostaria de ser tratado. E lembre-se que, vou ler novamente, nos comportamos de maneira que satisfaça a Deus e ao homem. Então não satisfaça aquele homem que quer aplausos, se isso não satisfaz a Hashem. Não satisfaça Hashem com pedidos de perdão e jejum e Yom Kippur, porque ele nem vai ficar satisfeito se você não está tratando bem ou se você não está sendo esta mesma pessoa com o seu semelhante. É as duas coisas. O perdão aqui é duplo, né? Precisamos pedir e agradar os dois lados. Como disse Shlomo Hamelech, o rei Salomão, nunca se afastem de ti a misericórdia e a verdade, prendas a teu pescoço, escreva-as na mesa do teu coração e acharás graça e boa opinião diante dos olhos de Deus e dos homens. Olha só, não se afaste da misericórdia e da verdade, tenha misericórdia com o outro e seja verdadeiro. Prenda-as a misericórdia e a verdade no teu pescoço, escreva-as na mesa do teu coração. Sabe o banquete das consequências?
sabe? Que esse ninguém se livra, pois é, esse banquete tem uma mesa, que esta mesa, que é o nosso coração, esteja escrito lá misericórdia e verdade. E acharás graça e boa opinião diante dos olhos de Deus e dos homens. Então, primeiro agrade a Hashem, depois agrade aos homens. Porém, se você não agradar aos homens, ou melhor, desagradá-los e for malvado e tirano com o seu semelhante, você vai ser desaprovado por Hashem. Deu para entender mais ou menos essa Mishnah? Simples, curta, verdadeira e prática e atual. Perceberam como o judaísmo é atual? Atual. Então, se vocês gostaram, já sabe, curta, compartilhe com quem você quer que aprenda essas coisas. Sabe, aproveite aqui e compartilhe com aquelas pessoas que idolatram atores, cantores, celebridades, aquilo que chamam de celebridade, sei lá, e nem se tocam que isso é uma idolatria, porque nós precisamos julgar a pessoa favoravelmente. Então vamos imaginar que ela nem perceba que está fazendo isso. Aos poucos mostre para ela que Deus é um só, e se você tiver que idolatrar alguém, esse é Ele. A nossa devoção é a Hashem, é o Criador de todas as coisas, e não essas pessoas que estão errando o tempo todo assim como nós. Vou ler hoje o Salmo 93. Tenham todos um maravilhoso dia. Quase que eu ia dizer sem dizer Lachonará, mas por que não, não é mesmo? Sem fazer Lachonará, pedindo perdão se precisar, sendo aprovado pelos semelhantes, honrando as pessoas grandiosas que chegam. Se levante quando um rabino chegar, se levante quando seu pai, a sua mãe chegar, se levante pelo significado daquela pessoa, ou por você ter conhecimento da sua conexão com Hashem, da sua proximidade. Então, por certo, você vai ficar imaginando, se Deus, que é Deus, aprova, quem sou eu? O Salmo 93. Reina o eterno e majestade o reveste, sim, força e majestade o revestem. Firme na balada está o mundo por ele criado, desde a mais remota antiguidade, firme é o trono do eterno. Elevam os rios a voz de suas águas fragorosas, acima, porém, do bramido das águas mais volumosas, acima do quebrado das vagas do mar, está o eterno, que é poderoso nas alturas. Fidelíssimos são os teus testemunhos, santidade embelezará a tua casa, ó eterno, agora e para todo o sempre. Amém, amém, amém. Um ótimo dia a todos vocês. Até uma próxima vez. Me engasguei.